Via Justiça de hoje analisa a evolução do processo eleitoral brasileiro. Nós vamos discutir com nossos convidados as eleições majoritárias e proporcionais, o sistema bicameral e principalmente o comportamento do povo em relação ao voto. Participam do programa o desembargador José Nepomuceno Silva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Adriana Belli, ex-juíza do TRE de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, está no ar o Via Justiça. O Congresso Nacional e o Poder Executivo resistem em fazer a reforma política no país. Assim, inovações como o voto distrital são adiadas. No Senado, estados de menor população, como o Amapá, têm o mesmo peso político de estados densamente povoados, como Minas Gerais e São Paulo. A representação partidária faz com que candidatos com mais de 60 mil votos, por exemplo, não consigam tomar posse, enquanto outros de partidos menores chegam aos parlamentos com uma pequena votação. Isso convém ser reformulado? Quais os princípios que justificariam essas mudanças? Qual a análise do Código Eleitoral brasileiro? Temos ou não temos um processo eleitoral avançado em relação a outros países? Desembargador Nepomuceno, como que o senhor define o processo eleitoral brasileiro? Primeiramente, meus cumprimentos, agradecimento em nome da AMAGES, em nome de quem aqui estou, da qual eu sou presidente do Conselho Deliberativo. E eu vejo, agora respondendo a pergunta, eu vejo o processo eleitoral brasileiro em evolução. Há uma manifesta lentidão do Congresso na reforma. A reforma tem dois parâmetros. Ela é seccionada ou ela é em bloco? O Congresso preferiu fazê-la seccionada. A cada ano alguma coisa surge ou é que surge de novo, mas ainda estamos longe do ideal. Doutora Adriana, a senhora concorda com o desembargador? O processo eleitoral brasileiro não é o ideal? Bom, tratando do ideário, a gente não pode esquecer que para que a população, para que a sociedade nacional tenha de fato uma reforma competente, nós não podemos nos esquecer que essa própria sociedade também precisa passar por reformulação até de princípios norteadores para receber essa reforma política. E eu penso que, a despeito, concordo sim, de haver talvez uma postergação de um ato super necessário, mas entendo que o nosso sistema eleitoral ele passa fundamentalmente pela pessoa mais importante desse sistema, que é o eleitor. Então, até onde existe também uma preparação própria e eficaz para que esse eleitor receba essa alteração toda necessária da nossa reforma política? Eu acho que pode estar lento, mas é algo que precisa ser concomitantemente tratado com a reformulação dos princípios dessa sociedade que irá utilizar esse processo eleitoral. Vamos ver a opinião do professor e jurista mineiro Anísio José Leão, especialista em direito eleitoral, sobre o processo eleitoral brasileiro. Eu pertenço à corrente dos que acham que a publicação da intenção de voto influi na vontade do eleitor, principalmente porque o nosso eleitor não tem interesse por política, ele não é politizado, ele vota com, ele não vota para. Ele vota levado por influências subalternas. Ele não tem independência econômica para ele próprio escolher qual vai ser o seu candidato. Ele não acompanha a política, ele não sabe em quem ele votou da última vez. Ele não tem interesse absolutamente em acompanhar o desempenho do seu candidato. Ele não tem informação, ele não tem educação política. E a culpa não é dele. A culpa é do governo, dos governos, de nós todos que não cuidamos de melhorar o nível do eleitor. Desembargador, gostaria que o senhor comentasse a fala do professor Anísio. Como explicar o desinteresse do eleitor em relação ao processo eleitoral? Porque o sistema ainda não é o adequado. A questão é, nós vamos preparar o menino para ser um eleitor ou vamos implantar o sistema em que
o eleitor facilmente passa a conhecer da democracia partidária. O que nosso cidadão não sabe é o que é democracia partidária. Ele vota na pessoa sazonalmente, quer dizer, periodicamente. Ele não está votando em partido. Embora todos os eleitores sabem que, ao digitar o voto, ele está digitando os 2 primeiros números de partido. Ele não tem essa consciência. Essa conscientização é preciso ser feita, é preciso ser praticada, conscientização partidária, porque nossa democracia, ela é essencialmente democracia partidária. O professor Anísio Leão, das maiores autoridades que nós conhecemos no Brasil e fora, ele foca a questão da origem do cidadão, do conhecimento, da ignorância política do cidadão. Eu concordo plenamente que deva ser uma questão de base, de educação. Mas esperar que o cidadão se eduque para depois reformular a lei, eu discordo, acho que deve ser o sistema aperfeiçoado e o cidadão acompanhar essa evolução. Como é o que não está aperfeiçoar esse sistema, doutor Adriano? Bom, em parte eu concordo com o desembargador, em parte eu discordo. Eu penso que esse aperfeiçoamento, ele vem da base, sim, essa base, inclusive familiar. Há um caso interessante em que eu vivi, que foi perguntado a um aluno de uma das proeminentes escolas de Belo Horizonte se a escola formava cidadãos. E ele disse, não, o formador do cidadão é a família. Então, eu penso que não adianta, de forma alguma, criarmos legislações específicas quando você não tem, no seio da sociedade, um enfrentamento, uma compreensão do que leva aquilo. Porque algo feito nesses termos é movido por ideários, por ideologias. Ideologias são absolutamente estanques, são mecanismos, muitas vezes até de coerção social. Então, para que haja essa reforma política, essa evolução, na minha opinião, precisa de acontecer ontem, a partir de ontem, uma reformulação da importância da política, porque é a política que edifica o Estado. Sem política não tem Estado, e é nele que nós vivemos. Desembargador, como que a população tem formado sua opinião política no país? Ela está se formando esparsamente. Não há uma indução ou condução sistêmica. Nós temos, na verdade, eleições de 2 em 2 anos, mas com caráter diferido. Uma é municipal, em Minas, com 853 municípios, movimentando as câmaras e os prefeitos, e outra estadual e federal, com 2 culturas políticas também diferidas. E isso não é bom para o sistema. O ideário, para mim, é de 5 em 5 anos e uma eleição em bloco. Isso unifica a cidadania. A senhora concorda com o desembargador com relação à unificação das eleições? Concordo. Acho, sim, que o atual modelo, muitas vezes, possibilita tão somente que, de 2 em 2 anos, esses grupos distintos se apoiem mutuamente. Mas, para que haja esse novo modelo, eu insisto que, sem se reformular os conceitos do que é política neste país, será um rolo compressor sobre o eleitor. E não é esse o ponto fundamental de um país, de Estado democrático de direito. Mas agora vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com Via Justiça.